Boa noite, amados irmãos do grupo kardecista Seguidores de Doce. Que a paz do Cristo seja convosco. Aqui nós temos o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, um item que eu gosto muito e que diz: deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Apresentaram a Jesus então umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como a tinha tomado para o da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza, mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de uma maneira categórica e absoluta que o reino de Deus não é para eles, mas sim para aqueles que se assemelham. É isso, que Jesus aproveitou aquele momento em que as crianças se aproximaram dele e que os discípulos, com medo de perturbá-lo, repeliram aquele encontro das crianças, e Jesus repreendeu-os e disse que deixasse vir até ele as crianças. Ele aproveitou também aquele momento, além de abençoar as crianças, para nos fazer pensar que para termos a graça de obter o reino de Deus, ou seja, habitar planos melhores, precisamos ter o coração puro. Então ali já foi colocado que essas crianças, elas já tiveram outras encarnações e os espíritos então seriam maduros e trariam vivências não tão boas. Mas ele quis mostrar que naquele período da infância ali se manifesta a pureza, a doçura, ainda não existe a maldade no coraçãozinho deles. E se nós quisermos merecer um lugarzinho um pouco melhor, nós temos que fazer com que nossos espíritos se assemelhem a essas crianças. Trazer um coração puro, sabemos que é impossível. Aqui estamos ainda numa trajetória evolutiva, encarnados no planetinha azul, e talvez não, com certeza, muitas encarnações ainda virão. Mas enquanto estamos nesta encarnação, vamos nos deter nesta encarnação e tentar fazer com que os nossos corações sejam um pouco mais puros, trabalhando mais os nossos defeitos para que se transformem em virtudes.
deixando de lado aquelas coisas que nós sabemos que não são corretas, né? Que nós somos capazes de observar nos outros e incapazes de observar em nós mesmos. Mas no fundo, como eu sempre digo, noção de certo e errado todos temos. Então, nos cabe procurar sempre o lado certo. Vamos corrigir uma falha, provavelmente recair em outra. Mas assim é a nossa caminhada evolutiva. Vamos permeando este caminho, tentando melhorar a cada dia um pouco, né? Aquilo que a gente fez e sabe que não foi legal, porque no fundo a gente sabe que não foi legal, aquela palavra que a gente falou, que ofendeu, que magoou, não se pode voltar atrás, como dizem, a flecha depois de lançada e a palavra depois de proferida não voltam. Mas podemos sim desculpar-nos com aqueles que nós ferimos. E isso já é um ponto muito positivo, né? Então, trazer o coração puro neste momento da nossa evolução é praticamente impossível. Isso é para espíritos como Chico Xavier, Irmã Dulce, né? Esses que passaram por nós agora há pouco, e alguns, tantos ainda encarnados. Mas nós ainda não estamos nem perto disso, né? De trazer essa pureza. Nós temos muitas coisas negativas, muitas falhas no nosso caráter que precisam ser corrigidas. E isso a gente pode fazer no dia a dia, né? Identificando o defeito e ali não fazendo de novo, né? Então, esse deixai vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas, é isso. É tentar trazer um pouco da semelhança desta pureza. Né? E nós conseguimos, gente. Basta termos força de vontade, basta querermos realmente que essa reforma aconteça no nosso espírito e nós conseguiremos. Não nesta encarnação, provavelmente, mas em outras, porque a cada uma delas nós vamos lapidando. O problema é que nós sanamos alguns defeitos, né? Queimamos alguns karmas, como se diz, mas adquirimos outros, né? Então é difícil, né? Por isso disse, passaremos ainda por muitas tantas outras. Mas cabe a nós essa tarefa que não é fácil, que é uma tarefa árdua, né? De a cada dia tentar melhorar-se um pouco mais. Para isso nós estamos aqui, para isso nós somos espíritas, para isso seguimos a doutrina de Kardec e o legado maravilhoso também que Chico nos deixou, né? Com tantos e tantos conhecimentos, né? Através das psicografias, tantas coisas, tantos exemplos que podemos seguir, nem que seja à distância, né? Bem à distância, né? Porque não estamos nem perto disso, mas nós vamos aos poucos, gente, dentro da nossa humildade, da nossa simplicidade, tentar corrigir, né? Fazer desse planetinha um mundo melhor, começando pelo nosso lar, começando pelos nossos familiares, começando por aquelas pessoas que são mais difíceis de lidar, né? Que tenhamos o entendimento de que cada um está num ponto dessa caminhada e que não podemos exigir dos outros aquilo que nós não fazemos, né? É absurdo.
Mas vamos tentar a cada dia um pouco mais, fazer do nosso espírito um lugarzinho mais tranquilo, mais sereno, né? Praticando o perdão, praticando a tolerância, sendo indulgentes com os outros, não tanto com nós mesmos nós devemos nos cobrar um pouco mais, né, sempre, mas ser indulgentes com os nossos, aqueles que compartilham dessa caminhada conosco. E acima de tudo, termos empatia com os nossos irmãos, praticarmos a caridade, seja ela de que forma for. Isso é muito importante, porque ela pode ser feita de uma forma muito tranquila, porque não é preciso que se tenha bens materiais, condições financeiras boas para se praticar a caridade. Ela se apresenta, as oportunidades se apresentam de várias formas, né? Aqui a gente tem um espírito protetor em Bordeaux, 1861, ainda sobre o tema. Deixai vir a mim as criancinhas, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os frágeis, que têm necessidade de amparo e de consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, esse remédio supremo que possui a virtude que, aplicada sobre todas as chagras do coração, as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se tiverdes essa chama divina, o que temereis? Direis todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada provar-me pela dor e pelas aflições, bendito sejais, pois sei que é para o meu bem que vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade de vossa fraca criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejais também, mas fazeis com que o amor divino não adormeça na minha alma e que sem cessar suba aos vossos pés a prece do meu reconhecimento. Se sentirdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola sublime que nem os incidentes nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos tirar. Se tiverdes amor, tereis guardado vossos tesouros, onde nem a traça nem a ferrugem podem destruir, e vereis desaparecer de vossa alma tudo o que possa desonrar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar-se dia após dia, e tal como o pássaro que voa nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma possa se fartar, deliciada com a verdadeira vida no seio do Senhor. Eu acho isso lindo e traduz tudo. A caridade e o amor, eles andam de mãos dadas, amando ao próximo como nós mesmos e praticando a caridade. Mas para isso é primeiro necessário que nós nos amemos, né? Pois se nós não tivermos amor por nós, da onde tiraremos amor para o próximo, né? É como aquela palestra do Haroldo Dutra, onde ele fala num caso de um possível acidente de avião, onde as máscaras descem automaticamente, né? A mãe, o
pai, aquele que está ali, ele geralmente se preocupa em pegar a máscara e colocar no filho, né, para protegê-lo. Mas aí, o que acontece? Ele vai ficar sem a proteção e ele não vai poder fazer mais nada. Então, é mais ou menos por aí, né? Coloca-se a máscara primeiro e depois socorre-se os outros. É mais ou menos a forma de explicar como nós podemos disseminar esse amor a partir do momento em que tivermos amor por nós mesmos. É isso, gente. Minha singela mensagem dessa parte que eu gosto tanto, né? Que é o deixar e ver as minhas criancinhas, porque fala da pureza do coração. Paz e luz a todos.